Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Newton e vamos tentar apresentar aqui. Aliás, fazer essa questão, no caso. Eu vou mostrar uma forma ou um pseudocódigo de como eu fiz. Bem, eu assumo que vocês já leram o enunciado e que já entenderam um pouco da questão, para explicar um pouco, para ser uma coisa rápida. A questão ela se baseia em você estar em uma matriz em que o zero é considerado rio e você tem que chegar numa posição em que o codimento está. E essa posição para você acessar tem uma dificuldade, que são o nível que a água atinge, entre aspas, é como se fosse uma topografia, não sei. E eu vou explicar a forma que eu fiz de forma bem resumida assim. Primeiramente, eu inicio no ponto que é um rio, né? Que é um zero. A partir desse ponto, eu tento sempre andar para cima, para baixo, para direita, para esquerda. Mas como que eu vou tomar essa decisão? Eu vou verificar a posição que eu estou e a posição que eu quero chegar. Se, por exemplo, aqui nesse exemplo, digamos que eu inicie nessa área azul. O que vai fazer eu tomar a decisão entre subir ou descer? Vai ser o Y. Digamos que aqui na posição que eu estou, o Y é, sei lá, 6. E aqui na posição que eu quero chegar, o Y é 20. Aí eu faço a verificação. O Y, ele é menor de onde eu quero chegar, do Y code? Sim, ele é menor. Então eu só vou andar para baixo a partir dessa decisão. Se fosse maior, Y é maior, eu andaria para cima. Isso quer dizer o quê? Que o rio está aqui embaixo e o Y-code está aqui em cima. Então essa é a forma que você toma a decisão de se mover. E para a direita e para a esquerda é a mesma coisa, é só considerar o eixo X. Vai ser o X ou menor do que o X-code, ou X ou maior do que o X-code, e tu vai tomar a decisão se vai dar para a direita ou para a esquerda. Então a partir do ponto que eu considero o rio, eu não eu verifico se esse ponto é o ponto que eu quero chegar, porque o caso de parada dessa questão é você chegar no onde você deseja. Então, se a recursão verificou, cheguei no ponto, então deu verdade e o código deu ruim. Primeiramente, eu verifico se esse ponto é o ponto que eu quero chegar. Não é. Então, vou tentar me mover para próximo desse ponto, olhando para baixo, para cima da matriz, da posição que você está, para a direita e para a esquerda. E uma coisa, você sempre tem que ter cuidado com os limites da matriz, porque digamos que se o rio inicia aqui, onde essa marcação azul é a primeira posição que eu quero verificar. Eu olho para a esquerda e eu faço um acesso à matriz antes de verificar se esse é um acesso válido, vai dar erro na sua recursão. Então, recomendo sempre verificar na sua ordem lógica assim, se esse acesso é válido. Depois tu faz acesso à informação à matriz, senão pode dar ruim. Então, eu sempre pego um ponto e verifico os 4 pontos adjacentes a ele. E depois eu vejo qual é o mais próximo, mas sempre verificando primeiro para cima ou para baixo, ou para a direita ou para a esquerda. Isso vai depender de vocês. É uma recursão em que você vai ou se mover para cima ou para baixo, ou para a direita ou para a esquerda. E ele vai sempre tentar se aproximar da posição X ou Y em que o code está, Y code está, ou na posição X code. Acho que é mais ou menos essa é uma explicação pequena. Eu vou tentar demonstrar isso aqui que vai dar um erro aqui, bora ver. Depois eu vou mostrar um PC do código. Digamos que eu inicie nesse ponto azul. E minha recursão primeiro olha para baixo, depois para cima, depois para a direita e para a esquerda. Essa é a forma que minha recursão olha. Eu olho para baixo e vejo, o Y, onde eu estou, é menor do que o Y code.
Então, vou mover para baixo. Então, aí eu verifico se essa posição tá dentro dos limites da matriz. Então, você vai ter que ter a linha em coluna para verificar esse limite, o tamanho da matriz, no caso. E depois tu acessa a informação e vê, 0 é menor do que o nível. Vamos considerar o nível aqui sendo 3. O nível é igual a 3 aqui, nessa questão. Então, na recursão, aqui eu não vou ter nenhuma dificuldade, eu vou conseguir mover para baixo até esse ponto, recursivamente. Logo após, eu percebo que eu não consigo mover para baixo. Então, eu vou mover para a direita. Porque eu percebo que o X, onde eu estou, é menor do que o X-code da posição que eu quero acessar, que é a posição vermelha. Então, me movo 1, 2, 3 e paro aqui. E a partir desse ponto, eu não consigo me mover. Por quê? Porque, dependendo da sua lógica, a lógica que eu fiz no caso, eu não consigo me mover, pois o, o Y-code é diferente, mas eu não consigo ir para cima ou para baixo desse ponto. E o X-code é igual. Então, a partir do momento que eu não consigo me mover, eu paro. E acabou a recursão. Aí, então, o teu algoritmo está errado. Não. Existe outro ponto do rio em que, seguindo a mesma lógica, eu consigo chegar na casa do Code Bentinho. Que é esse ponto aqui marcado de... Vou tentar marcar de verde aqui. Por quê? Porque recursivamente eu vou olhar para baixo e vou tentar chegar na altura do Y-code. Então eu vou descendo, descendo e chego nessa posição. Eu parei de subir ou descer porque eu cheguei na altura do Y-code, que é de onde está a casa do Code Bentinho. E logo depois disso, eu só tenho recursão que anda para a direita ou para a esquerda. Logicamente vai andar para a esquerda. E olhando aqui no até chegar, e olhando aqui nas coordenadas da matriz, não tem nenhum número superior a 3. Então, o Code Bentinho se ferrou recursivamente. Essa é mais ou menos a lógica de como eu fiz, no caso, vocês podem ter outras soluções, mas a ideia aqui é só demonstrar. Qualquer dúvida, me chamem, se for de recursão ou qualquer coisa do tipo. E esse aqui é o meu pseudocódigo, assim, digamos. Deixa eu dar um zoom aqui. Bem, essa é a minha função. Tenta aí, maluco. Basicamente, tem um XY, que é a posição onde você vai se mover, que vai começar pelo rio, que é o zero considerado na matriz, né? Pseudomatriz, né? Isso é uma lista de lista esquisita. A linha em coluna aqui para verificar os limites da matriz, se eu estou acessando errado ou não. A matriz, obviamente. A posição onde eu quero chegar, no caso, o Xcode, Y-code e o nível. Eu vou ter meu caso de parada. Primeiro eu verifico, o X e o Y, onde eu estou, é igual ao Xcode e Y-code? Se for, parou, chegou no teu objetivo. Se não for, eu verifico se o elemento que eu quero acessar está dentro dos limites da matriz, primeiramente. E depois eu ando para baixo. Se o Y for menor do que o Y-code. E mais alguma coisa aqui. Tem mais alguma coisa aqui, eu só deixei em aberto. Eu uso a mesma lógica para andar para cima. Eu uso a mesma lógica para andar para a direita. E para a esquerda, recursivamente. Então isso aqui são 4 ifs para se mover. Pô, cheguei naquela ocasião, bem aqui. Não consigo me mover nessa ocasião aqui, em que eu testei meu código. Pseudocódigo, no caso. Não consigo me mover, parou. Então quer dizer que o rio não chegou. Mas, meio que tu vai tentar essa recursão várias vezes, então tu vai ter que fazer alguma coisa aí. Tá bem.
E, e é isso. Qualquer coisa me chama no Telegram e faço a lista, pois já vai fechar. Até amanhã, eu acho.